Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é Pneumatologia 2 e hoje nós vamos estudar a aula de número 67, os dons espirituais. Então vamos lá, o versículo inicial está aqui no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, que diz assim: E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Olha só, essa promessa gloriosa se cumpriu em Atos 2, não é? O derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre a igreja, e continua se cumprindo. Não foi algo que se cumpriu só lá no tempo da igreja primitiva, continua se cumprindo, porque todos os dias o Espírito Santo continua sendo derramado sobre a nossa vida, sobre a vida de novos convertidos, não é? Daqueles que creem, recebem o Senhor, daqueles que o buscam. Então essa promessa está se cumprindo dia após dia. Então, muito bem, mas o assunto de hoje é a respeito dos dons espirituais. E lembrando que nós vamos nos ater na aula de hoje aos dons espirituais que estão lá em 1 Coríntios 12. Nas próximas aulas, na próxima aula nós vamos tratar dos dons ministeriais e na outra nós vamos falar a respeito dos dons de serviço. Então, na de hoje, vamos nos ater aqui aos dons espirituais. Então, vamos lá. O dom é uma capacitação sobrenatural, não é? O dom é o meio mais visível pelo qual, não é, se vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é? Porque ela é usada nas mãos do Senhor. Então, a pessoa que tem o dom é demonstrado de maneira clara, efetiva, que o Espírito Santo está nela e age nela e através dela, não é? Mas a palavra de Deus também nos fala que Satanás faz sinais, né? Satanás faz sinais e prodígios. O Senhor Jesus alerta isso em Mateus 24. No final dos tempos viriam falsos profetas que iriam fazer sinais e maravilhas tão grandes que, se possível fora, enganariam até os escolhidos de Deus. Então é importante nós conhecermos a palavra, aprendermos o que ela ensina a respeito dos dons, né? Para sabermos discernir o que é de Deus e o que não é, e também para recebermos do Senhor, do Espírito Santo, essa capacitação sobrenatural. O dom, essa capacitação sobrenatural, é uma ferramenta espiritual para que a obra de Deus seja feita. Eu vou lhe dar um exemplo para você entender isso na prática. Imagine um prédio sendo construído, um edifício. Lá tem centenas de trabalhadores numa construção desse tamanho. Imagine um prédio, sei lá, de 30 andares. Vai ter pedreiro, vai ter azulejista, vai ter encanador, eletricista, não é? Vários profissionais, vários trabalhadores, ajudantes. Então, a obra tem que ser feita, a obra é grande, dá trabalho, precisa de muita gente para trabalhar. Então, não tem como esses trabalhadores fazerem a obra sem ferramentas. Por exemplo, você está vendo que tem aqui um piso, tem piso aqui. Como é que um pedreiro, um azulejista vai sentar o piso sem ter uma maquita, não é uma máquina de cortar o piso? Como é que vai pintar as paredes, o pintor, sem ter um rolo, sem ter um pincel? Como é que o encanador vai fazer o encanamento sem ter, sei lá, uma serra para cortar o cano, sem ter uma cola para colar, sem ter um grifo, não é? E assim por diante. Estou dando exemplos. Então, todas essas ferramentas, espiritualmente, representam os dons. A obra, não é? É a obra de Deus, os trabalhadores somos nós, e os dons espirituais são as ferramentas pelas quais a obra do Senhor é feita com perfeição, com maestria. E dom, amados, é diferente de talento, não é? Dom é só o Espírito Santo que dá. Está escrito em 1 Coríntios 12, 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Então, o dom é só o Espírito Santo que concede para ser usado na obra de Deus, não é para autopromoção. Ah, eu tenho mais dom que você, eu prego melhor, eu isso, eu aquilo. Não, não é para autopromoção. Lembrando sempre, não é, que o único que deve crescer e ser glorificado é o Senhor. Não é, como diz João Batista, que eu diminua e ele cresça. Então, se nós temos dons, é porque o Senhor nos deu e Ele nos dá e te dá também. Se você ainda não sabe, ore, porque o Espírito Santo vai te mostrar
qual ou quais dons você recebeu, mas lembre-se sempre, é para ser usado na obra do Senhor. Então o dom, só o Espírito Santo dá, e o dom é diferente do talento. O talento Deus também dá, só que o talento, amados, é distribuído para todas as pessoas, independente de crer nele ou não. Não é? O talento é uma habilidade natural que a pessoa nasce, ou ela já nasceu ou ela aprendeu, desenvolveu. Vou lhe dar um exemplo. Todo mundo aqui, eu acredito, já ouviu falar no Pelé. O Pelé é o brasileiro mais conhecido do mundo. Não é? Quem é o Pelé? Simplesmente o maior jogador de futebol da história. Não é? Deus deu a ele o talento de jogar futebol. Você já assistiu o filme do Pelé? Não é? O Pelé jogava muita bola, minha gente. Hoje tem tecnologia, academia de musculação para os jogadores, uma série de profissionais, tem escolinha de futebol desde pequeno, tem muita estrutura para desenvolver a habilidade, o talento de jogar futebol. Na época do Pelé não tinha nada disso, minha gente. Na época dele, dos anos 50 em diante, não tinha nada disso. O cara jogava demais. Quem foi que deu esse talento para ele? Deus. Temos outras pessoas, como por exemplo o Ayrton Senna. Você já ouviu falar do Ayrton Senna? Qual era a habilidade, o talento do Ayrton Senna? Dirigir, não é? Piloto de Fórmula 1. Temos aí vários outros, tem cantores, sei lá, o Roberto Carlos e vários outros aí em outros segmentos da sociedade, enfim, que têm talentos. Tem várias pessoas. Quem é que dá esses talentos? Deus também. Só que o talento ou a pessoa nasce com ele ou ela pode aprender no decorrer da vida e desenvolver. E o talento a pessoa usa para o que ela quiser. O Pelé usou para jogar futebol, o Roberto Carlos usa para cantar e outros, o Ayrton Senna usava para dirigir e assim por diante. Agora, o dom é dado para que a obra de Deus seja edificada, para que a obra de Deus seja feita. Então aqui, 1 aos Coríntios, do capítulo 1 Coríntios 12, do versículo 1 em diante, nós temos aqui uma lista. O apóstolo Paulo fala de dons e ele vai falar especificamente a respeito de 9 dons, 9, que ele vai trazer aqui nesse texto de 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Então vamos ler aqui quais são esses dons. Vamos ler aqui quais são esses dons. O texto de 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo diz assim, eu vou ler a partir do versículo 7, 1 Coríntios 12, 7. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Eu estou lendo a tradução King James, tá? Pelo Espírito a um é dada a palavra da sabedoria, e pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, poder para operar milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações. Ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme desejo. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai trazer aqui essa explicação à igreja de Corinto, que não serve só para a igreja de Corinto, é claro, serve para a igreja de Cristo de maneira geral. O contexto do texto é que na igreja de Corinto, desde o início da carta, Paulo fala das dissensões que havia na igreja, as discórdias, as brigas, um dizia que era de Paulo, outro de Apolo e tal. Inclusive sobre essa questão dos dons, havia também muita discussão, não é? Havia muita discórdia. Aí Paulo vai trazer explicando. Primeira coisa básica, minha gente, é o Espírito Santo que dá todos os dons. Não é? A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. No início aqui ele havia dito, no versículo 1, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Na tradução aqui da King James, no versículo 1, diz, eu quero, irmãos, que tenhais conhecimento, Ele diz, eu não quero que vocês não tenham conhecimento, vocês têm que ter conhecimento, orientação de Deus para saber como fazer, e fazer da maneira certa, fazer da maneira correta, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, Ele diz também, antes vocês eram pagãos, eram gentios, mas agora vocês creem no Senhor e têm que fazer a coisa certa do jeito certo. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer que Jesus é anátema, é maldito. Quem fala bem de Jesus é porque o Espírito o conduziu a isso. E aí ele traz a explicação a respeito dos dons, porque havia uma discussão, uma contenda lá na igreja. Um se achava melhor do que o outro. Ah, porque eu falo mais língua que você. Ah, mas eu tenho revelação e você não tem. Eu tenho a palavra de sabedoria e você não tem. Eu tenho fé e você não tem. E assim por diante. Então ele traz essa explicação. Com o decorrer do tempo,
muitos estudiosos, né, foram estudando a Escritura, né, e eu já falei isso em várias aulas anteriores, surgiu a teologia sistemática, que é sistematizar as doutrinas bíblicas. Então, por exemplo, pneumatologia, que é a aula que nós estamos estudando, a matéria. O que é a pneumatologia? É a doutrina sobre o Espírito Santo. Tudo que a Bíblia como um todo fala a respeito do Espírito Santo. Na aula de hoje nós estamos estudando a respeito de dons. Então, os estudiosos chegaram a uma classificação dos dons. Como aqui os dons espirituais. Lembre-se que nas próximas aulas vamos estudar ainda os ministeriais e os dons de serviço, mas na de hoje é só os dons espirituais. Então, esses 9 dons espirituais, os estudiosos chegaram a uma classificação e dividiram ele em 3 tipos. Então, eles dividiram os dons, 3 grupos de 3. Então, os dons de revelação. Quais são esses dons de revelação? A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, da ciência e o discernimento de espírito. Então, o que são esses dons de revelação? São os dons para saber de maneira sobrenatural. Nós já vamos estudar cada um deles, tá? Então, a primeira classificação, dons de revelação. Então, é um poder para saber de maneira sobrenatural. O segundo grupo, a segunda categoria, vem aqui os dons de poder. Os dons de poder são os dons para agir de maneira sobrenatural. São eles o dom da fé, os dons de curar e a operação de maravilhas. E o terceiro grupo, a terceira categoria, são os dons de inspiração. Esses dons de inspiração são dons vocais, são dons, né, para falar de maneira sobrenatural, que é a variedade das línguas, a interpretação das línguas e a profecia. Então, dom de revelação, saber de maneira sobrenatural, dom de poder, agir de maneira sobrenatural, e dom de interpretação, né, dom de inspiração, melhor dizendo, para saber de maneira sobrenatural. Então vamos estudar cada um deles. Então vamos à primeira categoria, que são os dons de revelação. Lembrando, amados, que nenhum é melhor ou maior do que outro, tá? Apenas fizeram essa categoria por uma questão de sequência de estudos. Não quer dizer que os dons de revelação é melhor do que os dons de poder ou maior do que os dons de inspiração. Não é essa a questão, e é o que Paulo deixa claro na carta. Porque a igreja, né, lá de Corinto, achava que um era maior do que o outro. Isso é querer trazer o pensamento mundano para dentro da igreja. Lembrando que todos nós somos iguais diante do Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. São ferramentas diferentes para serviços diferentes, não é? Numa obra é importantíssimo ter lá um pedreiro, mas do mesmo jeito é importante ter um encanador. Imagine uma construção sem o piso, imagine uma construção sem encanamento, imagine uma construção que não tem eletricidade, está vendo aí as lâmpadas? Imagine ser um eletricista. Todos são importantes, são coisas diferentes, funções diferentes, mas todos são igualmente importantes. Tanto é que aqui mesmo no capítulo 12, para Paulo deixar isso bem claro para a igreja, para que todos entendessem, em seguida, após falar dos dons, ele faz uma analogia entre a igreja e o corpo humano. Isso nós estudamos, né, na matéria de eclesiologia. Se você já assistiu, maravilha. Se não, tem os vídeos aí no canal, aí você procura depois, a partir da aula 53, que é eclesiologia, o estudo da igreja. Então, Paulo aqui faz uma analogia em seguida, para que todos compreendessem, independente do dom, ninguém é melhor ou maior do que ninguém. Todos são iguais diante do Senhor. Então, muito bem, vamos aqui. Na sequência, né, de classificação, dons de revelação. O primeiro deles é o dom da palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? É uma revelação de algo que vai acontecer, uma revelação futura. Eu acredito que você já ouviu a expressão, muita gente quando fala hoje no nosso contexto, né, fala, aqui tem revelação, lá tem revelação, e fala a revelação como se fosse uma coisa só. Dentro da revelação tem 3 dons, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência do conhecimento e o discernimento de espíritos. Então, a palavra da sabedoria é uma revelação de algo que vai acontecer. E aí Deus usa esse dom de diversos meios. Vou lhe dar um exemplo. A minha sogra, alguns anos atrás, Deus deu esse dom a ela e Deus mostra aquilo que vai acontecer para ela através de sonho. Minha esposa tem esse dom também, eu não. Deus fala comigo mais na palavra ou diretamente. Raramente eu tenho um sonho. Já tive um ou outro, mas poucos. Da minha esposa, da minha sogra é mais frequente, sobre algo que vai acontecer. Então, a minha esposa havia combinado com um tio dela de irmos visitar e almoçar na casa lá. E a minha sogra, esse tio tinha mudado de local de residência, e a minha sogra não conhecia o caminho.
Eu conhecia bem a estrada, sabia onde era e tal. E aí a minha sogra, tínhamos marcado para ir num dia de sábado, e a minha sogra teve um sonho na sexta-feira à noite, quando foi no sábado cedo, ela já foi lá na nossa casa falar com a minha esposa e comigo, dizendo, olha, não vão, porque eu tive um sonho num lugar assim, assim, assim. Ela descreveu exatamente a estrada, o lugar, tudo, sem ela nunca ter passado lá. Eu já tinha passado várias vezes, conhecia ela, não. E ela disse, aconteceu um acidente assim, 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 e vocês sofreram um acidente. Não vão. Eu, ouvindo aquilo, a minha esposa também, na hora, não é? Nós ligamos, ela ligou para o tio dela, desmarcamos, remarcamos para um outro dia, não é? Porque ali foi uma revelação, ela não sabia, ela não conhecia. Então, ela teve uma revelação de algo que vai e que iria acontecer, não é? Isso através de sonho, mas pode ser através de outros meios, pode ser através de visão, não é? Por exemplo, eu me lembro como se fosse hoje, um dia que eu tive uma visão gloriosa, não é? De que, uma das vezes que o Senhor me deu uma visão, quando Ele estava me chamando para ser pastor. Eu estava indo na rua trabalhar para o escritório, não é? Que antes de ser pastor eu já era e sou advogado, não é? Eu estava indo para o escritório e eu tive uma visão. E a visão, eu estava na igreja, numa igreja, não era a que eu congregava, mas era uma igreja do mesmo ministério, eu estava sobre o altar e na visão uma unção, um azeite descia sobre a minha cabeça, mas era uma unção muito forte, descia sobre mim e fluía para toda a igreja, não é? Olha que coisa tremenda. Um outro dia, Deus me dá um sonho que eu só levantava a mão, estava num lugar com um monte de demoniado, eu levantava a mão e os demônios caíam. Olha só que coisa tremenda. Aquilo lógico, foi no contexto de Deus me chamar, né, para o ministério pastoral e tudo mais, mas aquilo que Deus me mostrou de fato aconteceu. E acontece, vem acontecendo, não é? Então foi uma revelação de algo futuro, que pode ser na sua própria vida ou na vida de outra pessoa. Então a palavra de sabedoria é uma revelação daquilo que vai acontecer, é futuro. É diferente da palavra da ciência ou do conhecimento, que é uma revelação de algo que está acontecendo ou de algo que já aconteceu, passado, não é? Por exemplo, tem denominações por aí que tem o chamado culto da revelação, o momento da revelação, enfim, e aí trazem revelação, eu já vi isso acontecer, não é? E não só em outras igrejas, na Paz de Vida também, não é de alguém chegar e trazer, olha, Deus manda te dizer assim, porque está acontecendo isso, isso e isso, ou aconteceu isso, isso e isso. Então, é uma revelação de algo que está acontecendo ou já aconteceu. E aí é fundamental o terceiro dom, que é a questão do discernimento de espíritos, porque o inimigo da nossa alma, que é o diabo, ele transfigura os ministros dele em ministros de justiça, como Paulo diz na 2 Coríntios 11, né? E ele mesmo se transfigura em anjo de luz. Então é necessário ter discernimento para saber, porque o diabo sabe o que aconteceu e o que está acontecendo, não é? Ele é espírito, como ele disse lá no livro de Jó, ele vive andando pela terra, passeando por ela. Então ele sabe, os demônios estão aí vendo, não é? Muito bem, é importante ter discernimento daquilo que é de Deus ou não. Por isso que é fundamental o terceiro dom aqui dos dons de revelação, que é o discernimento de espírito. Então lembrando, palavra de sabedoria é uma revelação de algo que vai acontecer, futuro, palavra da ciência do conhecimento de algo que está acontecendo, o que aconteceu. O discernimento de espíritos é um dom, amados, que é fundamental para todos os cristãos. Se você já tem, glória a Deus. Se ainda não tem, busque. Porque o que é o discernimento de espírito? É discernir pessoas, situações, palavras, discernir acontecimentos, não é? Saber discernir as coisas. É um dom de revelação para saber quem está agindo. 1 Coríntios 2, do versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo fala do espírito do homem, fala do espírito do mundo e fala do espírito de Deus. Então, nós temos que discernir aquilo que é do meu eu, da minha carne, o meu desejo, a minha vontade, daquilo que é influência maligna, daquilo que é Satanás agindo de maneira astuta e sorrateira, daquilo que é de Deus também. Então nós temos que discernir, porque esses três reinos, o reino de Deus, o reino das trevas e o reino aqui dos homens, está em interação, em interatividade o tempo todo. Então, se nós sabemos discernir, nós sabemos a nossa posição, o nosso lugar e vemos as coisas acontecendo e sabemos agir e nos mover. Quem não tem discernimento, não é? Satanás consegue, como diz o ditado por aí, fazer gato e sapato. Nós temos que ter discernimento espiritual, discernimento das coisas. Discernir, não é, o certo do errado, o santo do profano, aquilo que é de Deus, aquilo que não é. E é fundamental
para isso, é claro, o dom de discernimento. O dom é essa capacitação sobrenatural, um dom de revelação, não é? Porque às vezes vem alguém, vou lhe dar um exemplo simples. Alguém já lhe deu um abraço e bateu nas suas costas, deu aquele tapinha nas costas, mas você percebeu que era só da boca para fora. Embora estivesse tendo uma atitude, tinha uma segunda intenção, queria lhe ver mal, ou falava mal de você pelas costas, já aconteceu isso? Então, se isso é possível num relacionamento, seja conjugal, seja entre amigos, enfim, se é possível, visível ver isso, no mundo espiritual, o discernimento de espírito é muito mais profundo. Por quê? Mostra quem está agindo, porque às vezes a pessoa toma atitudes movida por próprios desejos, não é? Pelos próprios desejos. Então, Tiago diz na primeira carta, né? Cada um é envolvido pelo seu próprio desejo, e o desejo sendo concebido dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, dentro de nós temos a natureza humana, que é o corpo e a alma, que é a nossa carne, né? Que é tendenciosa, inclinada ao pecado. A carne deseja pecar. Então eu tenho que discernir, peraí, se a minha carne quer pecar, eu tenho que matar a minha carne. Eu não posso andar na carne, eu tenho que andar no espírito. Aí a minha carne, por exemplo, a minha carne não quer orar, a minha carne não quer vir à igreja, a minha carne não quer estudar a palavra, a minha carne não quer santificar, a minha carne não quer obedecer. Então, a partir do momento que eu começo a entender a palavra, o Espírito Santo começa a testificar o meu espírito. Vá à igreja, congregue, ore, busque, louve, se santifique, se afaste do pecado. Aí eu tenho que discernir quando é a minha carne que deseja pecar, de quando é o inimigo preparando uma situação para eu cair no pecado, que são coisas diferentes, não é? Então eu tenho que discernir para saber lidar. O inimigo, não é? A palavra diz, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu estou vendo que ali na frente tem um laço, não é? Diz lá o Salmo 91, né? Que vai nos livrar do laço do passarinheiro. Imagine lá que tem um laço, uma arapuca. Se eu estou vendo que tem um laço, eu só piso lá se eu quiser. O Espírito Santo me dá esse discernimento, não é? Opa, ali tem um laço. Às vezes o laço é uma palavra, às vezes o laço é um comportamento. Então, eu vou ter discernimento de como agir. E isso é fundamental para todo cristão. Se você já tem, glória a Deus. Se não tem, peça a Deus que Ele vai lhe dar. Nós temos que procurar com zelo os dons. Então, é isso que Paulo orienta a igreja de Corinto e a igreja de maneira geral. Procure, busque, que o Espírito Santo vai lhe dar os dons e principalmente o dom de discernimento de espíritos, saber discernir os espíritos. Voltando aqui, então, já vimos os 3 primeiros de revelação. Vamos aqui aos próximos, que são os dons de poder. Tem aqui o dom da fé. Não é a fé normal para a salvação, não é? Nós encontramos no Evangelho o Senhor Jesus dizendo a várias pessoas, a tua fé te salvou. É crer e agir pela fé. Só que aqui essa fé é uma fé sobrenatural. Não é uma fé natural, é uma fé que vai dar origem a um milagre, não é uma fé que é de fato um dom, é uma fé que acredita no impossível, porque entenda, nós temos que ter a fé para a salvação, nós temos que ter a fé que demonstra obediência, mas aqui é um dom, é algo sobrenatural, vai dar origem a um milagre e nem todo mundo tem o dom da fé, o Espírito Santo dá a cada um para aquilo que for útil. O dom da fé está dentro dos dons de poder, né? Para Deus operar e agir através de nós de maneira sobrenatural. Próximo dom, dons de curar. Muitos estudiosos dizem, porque por estar a expressão no plural dons, dá a entender que seria um dom para cada tipo de cura, não é? Porque existem diversas doenças de maneiras diferentes. Hoje, não é, a ciência prova aí centenas de enfermidades. Hoje, eu acredito que você já ouviu falar no CID. O que é o CID? Cadastro Internacional de Doenças. É um código, tem um livro lá, fizeram, editaram, com um código de tudo que é tipo de doença, desde a cabeça até os pés. Hoje tem vários tipos de doenças, seja na cabeça, nos olhos, no nariz, na boca, na garganta, nos ouvidos, não é? Seja no peito, seja no pulmão, seja no coração, em órgãos, em ossos, na pele, enfim, tem aí centenas de milhares de doenças. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho, o Senhor Jesus operando várias curas e de maneiras diferentes. Por exemplo, o cego filho do Timeu, o Bartimeu não era o nome dele, tá? Bar quer dizer filho dele. Então, o filho do Timeu chega no Senhor Jesus, Jesus pergunta, o que queres que te faça? Ele diz, eu quero ver. Jesus diz, veja. Só libera a palavra e ele enxerga na hora. Mas houve um outro cego, que
que o Senhor Jesus, diz o texto, pegou lá um punhado de barro, cuspiu, fez o lodo e untou os olhos dele e disse, vai lá no tanque de Siloé se lavar. Olha só. Tem outros que Jesus diz, levante e anda. Enfim, por exemplo, Naamã, não é? O Espírito Santo trouxe a memória aqui, Naamã. O profeta Eliseu diz, vai lá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Então, maneiras diferentes, independente da maneira. Outro, Jesus impondo a mão, um leproso, Jesus tocou nele e diz, seja curado. Não é? O leproso chega e diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus disse, eu quero, seja curado. Toca nele e era curado. Então, de maneiras diferentes as curas aconteceram. Continuando aqui, próximo dom, seja cura, não é, física, seja regeneração do corpo, enfim, vários meios diferentes de acontecer a cura. Próximo aqui é a operação de maravilhas, são coisas geralmente envolvendo a natureza, coisas tremendas, sobrenaturais, como por exemplo o caso lá de Josué. Se você ler lá Josué 10, Josué estava numa batalha e a batalha estava acirrada e estava caindo a noite e ele estava com menor número e ele sabia que se deixasse a noite cair, o inimigo poderia se reorganizar e vir contra ele e ganhar a batalha. Então, ele libera uma palavra. Ele diz, sol, se detém aí, lua, se detém aí. Depois você lê lá Josué 10, né, ele cita lá os lugares exatos. Então, parou. O sol literalmente parou. Era o que se acreditava até anos atrás, né? Mas hoje, com o avançar da ciência, nós sabemos que o sol está estático. O Sol não se move. O que se move é a Terra, o que se move é o planeta. Então, na realidade, não foi o Sol que parou, foi o planeta que parou de fazer o movimento de rotação, né? Você sabe que demora um dia, 24 horas para dar um giro em torno de si mesmo, e tem um movimento de translação que vai girando, né, em torno do Sol, que demora um ano para acontecer. Então, foi a Terra que parou. A Terra parou de girar. Então, foi uma maravilha, foi algo extraordinário. O texto lá de Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, não é maravilhas. Aí, em Atos lá, fala várias curas, libertações, coisas tremendas. Então, Deus operava maravilhas. Lembrando, amados, que todos esses dons que o Espírito Santo operou e está registrado na Escritura, não aconteceram só no passado, continua acontecendo hoje, tá? Continua acontecendo hoje para os nossos dias também. Tem gente que diz por aí, os dons foi só até o tempo da igreja primitiva, não é? E muitos falam também da questão da variedade de línguas, né? Das novas línguas, foi só até o ano 67, depois disso não. Meu irmão, do mesmo jeito que a igreja primitiva precisava, a igreja de hoje também precisa, o mundo precisa ser evangelizado, a obra precisa ser finalizada, concluída. O Senhor Jesus dizia, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e depois virá o fim. Então a obra não foi completada ainda. Para fazermos a obra precisamos de ferramentas, precisamos de dons. Então os dons são para os nossos dias também, tá? Então já estudamos aqui os dons de revelação, os dons de poder, vamos agora nos dons de inspiração. Os dons de inspiração são 3, né? A variedade de línguas, a interpretação das línguas e a profecia. Aqui na apostila, dentro da variedade de línguas, que é as novas línguas, tem aqui a língua dos homens, que é uma língua humana, por exemplo, o inglês, o português, o francês. Tem aqui na apostila a língua espiritual, que é uma língua angelical, linguagem de anjos, e tem aqui também a língua erudita. O que é a língua erudita? É uma habilidade de se comunicar, uma habilidade de se expressar com sabedoria, com entendimento, com autoridade, como por exemplo lá em Atos 7, o Espírito Santo capacita o Estevão para ele trazer uma mensagem, uma pregação tremenda diante do Sinédrio. Então ali é uma expressão clara aqui da língua erudita, uma capacitação sobrenatural para falar de maneira argumentativa, coesa, coerente, correta, convincente, biblicamente falando, não é? Isso que naturalmente o Estevão não tinha, os discípulos também não, porque eram galileus, se você lê lá em Atos 2, né? Não são todos os galileus que estão falando. Então, é essa habilidade. O Senhor Jesus diz, quando você estiver diante dos reis, das autoridades, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. E esse é o exemplo aqui da língua erudita. Mas na Escritura, é importante compreendermos que as novas línguas têm 3 manifestações diferentes. E eu quero aqui trazer esse esclarecimento, né, porque muita gente não tem esse entendimento. Então vamos lá. Qual é o primeiro tipo de manifestação das novas línguas? Muita gente pensa que é uma coisa só, é tudo igual, e não é. Primeiro tipo, 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo diz assim, mas aquele que fala em língua estranha, fala diretamente com Deus em mistério e edifica-se a si mesmo.
Esse primeiro tipo, essa primeira manifestação, alguns chamam de linguagem de oração. É o homem falando com Deus em novas línguas, né? Em línguas espirituais, né? Em novas línguas. É um linguajar codificado. A pessoa que fala muitas vezes não entende, mas ela sabe que o Espírito Santo está ali, né? Ela está sendo edificada, fortalecida. Então, essa primeira manifestação é de baixo para cima, é o homem falando com Deus, ele está se edificando, se fortalecendo, não é? Está se revestindo do poder de Deus. Isso aí é para todos os cristãos, para todos. Busque esse revestimento, busque essa linguagem de oração, busque que isso é para todos. Tem uma segunda manifestação, que é quando Deus fala com os homens, é de cima para baixo, que aí entra o dom da variedade de línguas. É Deus usando alguém para falar com o homem. Aí nesse caso, né, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 14, 5, que tem que haver interpretação para que toda a igreja seja edificada. Vou lhe dar um exemplo. Eu já participei da inauguração de uma igreja há uns anos atrás, tinha lá os líderes do ministério e os pastores que estavam sendo empossados, e no momento teve o culto, louvor, palavra, tal. No momento da posse, da consagração, o casal de pastores se ajoelhou no altar e o casal de apóstolos deu as mãos dos líderes do ministério. E a esposa começou a falar novas línguas e o marido a interpretar. Que coisa linda, não é? Falando com toda a igreja foi edificada e os pastores no altar já estavam ajoelhados e veio como que uma onda do altar em direção dos bancos, todo mundo caindo ajoelhado, a glória de Deus vindo. Eu nunca tinha visto aquilo, isso já tem alguns anos. E aí eu caí de joelhos também, a glória de Deus me tomou e foi como uma onda, tomou toda a igreja caiu ajoelhada. Olha que coisa tremenda, toda a igreja foi edificada. Então, houve as novas línguas, a variedade de línguas, houve, mas houve também a interpretação. Paulo chega ao ponto de dizer, eu prefiro falar 5 palavras no meu idioma que edifique toda a igreja com entendimento do que 10.000 em novas línguas que só eu me edifique. Ele está explicando essa questão das novas línguas. Então, tem a linguagem de oração, que é de baixo para cima, o homem falando com Deus. A variedade das línguas, que aí é o dom, é de cima para baixo, Deus falando com o homem. Tem que ter interpretação, isso pode acontecer para a igreja toda, como já vi também acontecer, uma pessoa que tem a variedade de línguas e também tem a interpretação. E chega para outra e fala em mistério, e Deus manda te dizer assim, 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 assim. E lembre-se sempre, quando é Deus que fala algo conosco, está escrito, 1 Coríntios 14, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Quando Deus usa alguém para falar algo com você, se é de Deus, o Espírito Santo sempre vai testificar no seu coração. Tem muita gente que não tem ainda esse entendimento, esse discernimento. Se é o Espírito Santo que está falando através de alguém, ele vai sempre testificar ao seu coração, tá? Sempre testificar. Então, o terceiro tipo, primeiro é o homem falando com Deus, novas línguas, o segundo é Deus falando com o homem, e o terceiro é o homem falando com o homem em línguas que ele não sabe, que no caso aqui as línguas estrangeiras, que foi o que aconteceu em Atos capítulo 2, né? Todos os discípulos falavam aramaico, que era a língua local da época. Só que, se você ler a lista lá em Atos 2, tinha gente de várias outras nações, né? Judeus que nasceram em outras nações, mas eram judeus e estavam lá para a festa do Pentecostes. Então eles começam a falar em línguas humanas, que eles que estavam falando não sabiam, mas quem estava ouvindo estava compreendendo e entendendo tudo. E todos foram conhecidos, porque todos, independente do idioma, estavam falando das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. Os que ouviram creram e se converteram. Então, tem essas 3 manifestações diferentes. Linguagem de oração, o homem falando com Deus, Deus falando com o homem, que é a variedade de línguas, o dom, tem que ter a interpretação. E essa terceira forma, que também é um dom, que é o homem falando com o homem novas línguas. Já vi testemunho de missionário em outro país, falando no idioma que ela sabia, as pessoas ouvindo na própria língua. Olha que coisa tremenda, não é? Então é importante compreender essa questão das novas línguas e da interpretação das línguas. Então é uma capacitação para falar de maneira sobrenatural aquilo que quem tem o dom, quem tem pode orar para ter o dom das línguas e ter também a de interpretação, ou vice-versa, não é? Orar para ter os ambos, ou pode ser como no exemplo que eu te dei, um fala e o outro interpreta, não é? Paulo fala nesse sentido, quem fala novas línguas, ore para que também possa interpretar. E o último aqui dos dons de inspiração é o dom da profecia, que é a verbalização da palavra, da revelação, da pregação, não é? Para pregar, tem que ter aqui o dom da profecia. Então, no momento da ministração,
o pastor, o pregador, o profeta, o bispo, o apóstolo, enfim, quem estiver pregando, não é? É usado nesse dom para poder pregar. É diferente do dom de ensino, tá, minha gente? Eu estou agora ensinando, tenho um dom de ensino, não é? Eu estou ensinando, você está estudando. Muitas pessoas, você vê aí os comentários, você que deixa o comentário, glória a Deus, parabéns, muito obrigado, você tem nos ajudado aí no canal, você tem deixado, tem aprendido, né? Muita gente diz, olha, como explica bem, como eu aprendo, que aula tal. Não sou eu em si, é o dom de ensino, nós vamos estudar, não é, nas próximas aulas, como eu disse, os dons de serviço. Então, o dom de ensino é um. Eu estou te ensinando, eu tenho o dom. Tem muita gente que não tem o dom de ensino. A pessoa tenta explicar, ensinar, mas quem ouve não consegue entender nada, não consegue compreender nada. Quem tem o dom, não é, ensina de uma maneira que a pessoa compreende facilmente. O dom da profecia é para pregação, tá? Se você procurar aqui no meu canal, tem algumas pregações, né? Tem algumas pregações aí. Então, a profecia é para o momento da pregação, que a pessoa está pregando, seja no culto coletivo, seja para alguém, sei lá, numa forma de evangelismo, enfim, não é? Então, é uma capacitação para falar de maneira sobrenatural. É diferente da questão ali da palavra erudita, tá? A palavra erudita pode ser para qualquer irmão. Geralmente, quem tem o dom de profecia, geralmente é quem já tem uma vocação ministerial. Nós vamos estudar na aula que vem os dons ministeriais. Geralmente é pastor, ou bispo, ou apóstolo. Deu para compreender? Então, amados, na próxima aula nós estudaremos os dons ministeriais. Espero que você tenha entendido, compreendido tudo, tá? Se você gostou dessa aula, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar. Deixa os comentários o que você gostou, o que você aprendeu, as dúvidas que você tirou, tá bom? Se não é inscrito ainda no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar, tá bom? E você é convidado também a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Está aparecendo aqui os números das contas da Paz e Vida, faça a tua doação, a tua oferta, depois você envia o recibo, o comprovante para este número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você em agradecimento os e-books do pastor João Ribe Palharim, que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.